Viver Bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. Durante toda a vida, nos recomendaram beber diariamente água suficiente para manter o nosso corpo hidratado e prevenir muitas doenças. No entanto, muitas pessoas ainda não têm consciência da importância de beber água todos os dias e do papel que ela cumpre em nosso organismo. Ainda que muitos ignorem esse fato, grande parte dos problemas e transtornos de saúde que se desenvolvem com frequência nas pessoas se deve à falta de hidratação e ao baixo consumo de água. Este é o tema do nosso Viver Bem de hoje, benefícios da água. E a nossa convidada é a nossa parceira, nutricionista doutora Alcione Altini, que frequentemente está aqui na SIC TV para nos ajudar a entender diversos temas que trazem qualidade de vida. Bom dia, doutora. Bom dia, o prazer sempre é meu. E hoje a gente vai falar um tema importante, que é a água, né? Considerando o nosso clima tão seco, né? É muito importante falar da água. Para a gente começar, doutora, existe uma fórmula ideal, uma quantidade mínima e máxima de consumo para todas as pessoas, uma regra geral? Não, não existe uma regra geral. A gente fala que deve-se consumir em torno de 2,5 litros, 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Mas, na verdade, tem que ser considerado o biotipo da pessoa. Se a pessoa é obesa, se a pessoa não é obesa, se ela faz uma atividade física e também a temperatura. Se, por exemplo, nós um clima mais seco, a umidade, isso também deve ser levado em consideração. Com o nosso tema de hoje, até me recordei que uma determinada situação, eu vi um profissional falando que apenas 3 coisas na vida não engordavam: o vento, a água e o alface. A água não engorda. A água não engorda. E assim, a gente tem... Muitas pessoas entendem que a água engorda. Por quê? Porque quando você desidrata, você tem um peso menor. Então, muitas vezes as pessoas deixam de beber água pensando que vai emagrecer. Mas, na verdade, só desidrata. A água... Sabia, Renata, que nós temos estudos que mostram que a água é termogênica, que, por exemplo, se você bebe água, você tem uma capacidade maior de perder peso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem uma temperatura em torno de 37, 36 graus. Então, para essa água ser absorvida, ela tem que ser levada a esta temperatura e o corpo vai gastar energia para isso. Aproveitando esse gancho de ser termogênica, beber água em jejum ajuda realmente a emagrecer? Quando nós acordamos, o que acontece? O corpo está desidratado. Então, passamos longos períodos sem beber a água porque estávamos dormindo. Então, o fato de você beber a água vai estimular o quê? Vai estimular as funções do seu organismo. Então, vai estimular o teu intestino funcionar, vai estimular você fazer xixi, você vai urinar e isso também vai fazer com que você emagreça. Então, é saudável, na verdade, né? Muito saudável. Sobre emagrecer ou não, é questão de hábito saudável. Porque assim, todas as reações do nosso organismo dependem da água. E você sabia que tem algumas doenças que elas são desencadeadas por falta de água? Por exemplo, alguma inflamação intestinal, muitas vezes até a azia, ela é desencadeada pela falta de água. Até a hipertensão pode ser desencadeada pela falta de água. Mas o consumo de água em determinados momentos, por exemplo, enquanto a gente se alimenta, refeições pesadas, almoço, janta, engorda? Eu, como nutricionista, eu sempre oriento meus pacientes, não beba água durante as grandes refeições. Por quê? Porque esta água, ela ocupa um espaço no teu estômago, então ela acaba aumentando essa capacidade gástrica. Mas tem vários estudos que falam que se você beber uma água na temperatura normal e em pequenas quantidades, ela ajuda na metabolização desse alimento. Então, assim, águas em pequena quantidade durante as grandes refeições você pode fazer. Por quê? Porque ela vai estimular a produção de sucos gástricos e isso melhora a absorção desses nutrientes. E sobre essa questão da temperatura, tem muita gente até, doutora, que comenta que quando a água está muito gelada, não prefere porque não mata a sede. Então,
A temperatura também pode influenciar em alguma coisa. Isso. Renata, a temperatura, a água para ser absorvida, ela tem que chegar à temperatura do nosso organismo, que é em torno de 37 ou 36 graus. Então, por exemplo, a água gelada, o organismo vai ter que aquecer esta água primeiro. Então, ela demora um pouco mais para ser absorvida. Enquanto que a água numa temperatura de 22 graus, ela vai chegar mais rápido aos 37. Curioso isso. Agora, doutora, a dor de cabeça, por exemplo, ela é um sinal de desidratação? A dor de cabeça, a letargia, quando você começa já a ficar assim mais lento no raciocínio, já é um sinal de desidratação. E uma coisa interessante que as pessoas falam assim, quando é que eu vou beber água? Quando é que eu não sinto sede? Você não sente sede porque você já é uma desidratação crônica, por isso que você não sente sede. Então você tem que estimular, você tem que formar este hábito. E uma coisa interessante que a gente vai formar hábito como? Você tem que inserir aquilo no seu dia a dia. Então, por exemplo, uma garrafinha de água, você tem que manter ao seu lado. E outra coisa interessante, você mantém essa garrafinha, mas você também tem que ter esse cuidado de beber essa água toda da garrafinha e antes de inserir outra, porque às vezes a pessoa desperdiça aquela e coloca outra mais fresca, mais gelada, mas assim, tenha o hábito de beber toda essa água. Quando você, por exemplo, coloca uma água no copo, beba toda aquela água do copo. Isso são exercícios que você vai fazendo para depois você ter o hábito de beber mais água. Uma coisa interessante é quem faz atividade física. Por exemplo, quem faz atividade física, a necessidade dessa pessoa vai para 6 litros por dia. Por quê? Porque o suor, ele tem... A função do suor é resfriar o corpo, então ele tem um gasto muito maior de água. O nosso programa de hoje falando sobre os benefícios da água, sobre por que devemos beber água. E já que trazemos sempre as principais dicas de como viver bem, como ter qualidade de vida, temos também as melhores dicas do mercado para te auxiliar nisso. Dica da Biofórmula. E atenção, porque tem recado importante para você que acompanha a nossa programação. Quando você pensa em manipulação de fórmulas, já vem logo à cabeça Biofórmula, a sua farmácia de manipulação. Preste atenção, aqui, por exemplo, eles são uma farmácia referência em atendimento ao cliente. Eles têm um rigoroso controle de qualidade em suas fórmulas. E detalhe importante, estão sempre trazendo as melhores inovações para você, caro amigo cliente. Precisando, vem até a Biofórmula. E detalhe importante também, eles estão sempre com promoção especial na sua receita, 15% de desconto, somente a Biofórmula faz isso para você. Eles estão aqui na Pinheiro Machado, também na José Amador dos Reis e ainda na Jatuarana. Precisando, é só procurar a Biofórmula. Sabe por quê? A Biofórmula está sempre manipulando a favor da vida. Venha para cá. Dica do nosso programa que vai agora para uma pausa bem rápida. Você de casa não saia daí e nós voltamos em instantes falando mais sobre qualidade de vida, falando sobre os benefícios da água. Viver bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. De volta com o nosso programa, hoje recebendo a nutricionista a doutora Alcione Altini. Estamos falando sobre a água. Como saber qual a ação do corpo, da água no nosso corpo, doutora? Qual o caminho que ela percorre? Quais os benefícios que ela traz ali nesse Olha, ela percorre todo o nosso corpo, todas as células do nosso corpo, olha que são milhões de células, elas precisam da água. Todo o transporte de todos os nutrientes depende da água. O nosso cérebro depende da água. Por exemplo, a gente tem a meninge, que é uma membrana que ela é revestida, ela é formada por 95% de água.
água. E essa meninge é como se ela protegesse a massa encefálica. Até os ossos, Renata, eles são formados também por água. Então, até, por exemplo, a qualidade do osso, a osteoporose, você tem que avaliar se você está usando a quantidade adequada de água. Já que é algo tão importante, a partir de que idade que começa esse consumo? Os bebês, eles bebem água? Os bebês até o 6º mês, eles têm a água do leite materno. Então, se você amamenta o seu filho no leite, no peito, você não precisa adicionar água. Agora, se você não amamenta, você tem que usar água. E é interessante, Renata, porque os bebês, eles têm uma necessidade maior de água. Por exemplo, a gente precisa de 35 ml por quilo de peso. E os recém-nascidos precisam em torno de 120 ml de água. Depois, as crianças maiores também aumentam, diminui essa quantidade de água, mas ainda é maior do que os adultos. Certo, doutora, eu gostaria de convidar a senhora agora para o nosso plasma, para a gente apresentar ali alguns sinais de desidratação para o pessoal de casa entender. Porque as crianças e os adultos apresentam sinais distintos, né? Nas crianças, por exemplo. Olha, as crianças, elas apresentam esse olho fundo, que é característico, né, da desidratação. Uma coisa importante é essa falta de lágrima e boca seca. Por quê? Porque a lágrima, ela é composta de água. Então, se você não tem água, você não chora, não é isso? Se chora muito, está desidratado também. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? A tristeza também desidrata. A boca seca, uma coisa interessante, às vezes a gente não percebe, você coloca aí um batom para hidratar os seus lábios e na verdade é falta de água. Então é muito interessante você observar a boca seca, certo? A falta de xixi. Quando você tem a falta de xixi, a falta de urina, já é um grau avançado da desidratação. Então, mães, é interessante vocês sempre observarem a fralda dos bebês. Porque se o bebê, por exemplo, passou muito tempo com uma fralda só, você já fica, né, fica de olho na quantidade dessa água. Certo. E nos adultos, quais são os principais sinais de desidratação, doutora? A falta de saliva. Eu gosto sempre de lembrar os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. E eles reclamam muito da dificuldade de engolir alguns alimentos. E quando a pessoa tem uma perda de peso grande, essa pessoa ela não perde só gordura, ela perde nutrientes e perde principalmente a água. E 90% da nossa saliva, ela é composta de água. Então, quando você tem uma grande perda de peso, você também fica com falta de saliva e isso acaba dificultando a ingestão de alguns alimentos, porque daí você não forma o bolo e daí ele não é umidificado e você tem uma dificuldade maior de ingerir alguns alimentos como a carne e o arroz. Água ou suco, doutora? Água. Sempre água, gente. O suco, ele vai ter uma concentração maior de açúcar e isso leva, por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes obesos, acaba levando a um ganho de peso ou aumento da glicemia. Então, é muito interessante você beber água. São inúmeros os problemas causados pela desidratação, né? Nós listamos aqui alguns sobre não beber água o suficiente. Pode causar fadiga? Causa fadiga, que é aquele cansaço. Também vai causar uma dor de cabeça, né? E muitas vezes, Renata, você pensa que você está com fome e não é fome, é falta de água. A senhora até comentou nos bastidores que aquela vontade pelo açúcar, pelo doce, de repente pode ser aliviada bebendo água. Quando você sente aquela vontade imensa de beber, de comer açúcar, muitas vezes já é um grau de desidratação. Por isso que você sente essa vontade de comer açúcar. Então preste atenção, muitas vezes você está colaborando para um ganho de peso sem necessidade se você estivesse bebendo água suficiente. Agora, como a gente comentou no início, muita gente acaba se esquecendo de beber água, justamente por não ter a reação de sentir a sede e tudo mais, mas há várias fórmulas, né, para lembrar isso, para ter esse hábito. Nós separamos aí, mostramos inclusive uma matéria, iremos mostrar uma matéria onde as pessoas buscaram alternativas de como se hidratar, como manter a quantidade ideal no dia a dia. Queria que a senhora assistisse comigo, então. Meu nome é Duana Figueiredo Lopes, eu tenho 27 anos.
eu sou publicitária e eu bebo água por questões de saúde. Eu não costumo ter o hábito de beber água, então eu preciso uma garrafa maior ou até aplicativos para lembrar, porque eu realmente nunca tive o costume de beber água sem ter a sede. Então eu fui na endócrina há mais ou menos 6 meses e eu estava com muita variação de peso. Aí ela fez exames, tudo, perguntou sobre hábitos e ela verificou também que eu não tenho esse hábito de beber água. E isso também influenciava muito na minha dieta, na minha rotina. E aí depois desses exames ela falou que eu precisaria ter essa rotina de beber água, ter uma alimentação mais equilibrada, mas a água ajudaria muito nesse controle do meu corpo. Eu tenho mais esse hábito mesmo aqui no trabalho. Tanto porque a minha sala é um pouco mais longe mesmo do bebedouro e a gente tem que pegar. Então essa garrafa tem 1 litro, eu pego ela 2 vezes, porque tem uns cálculos no aplicativo, o aplicativo diz que eu tenho que beber 2 litros e 300 pelo meu peso. O aplicativo acabou de notificar, ele marca a ingestão e quanto eu tenho que atingir até o final do dia. Porque o dia que eu não bebo água, eu fico mais cansada no exercício e eu fico parando para beber a água. Tipo, eu faço dança 2 vezes por semana. Então, no dia da dança, eu até me obrigo a beber um pouquinho a mais do meu limite, porque senão eu fico parando toda hora com sede lá, é uma sede acumulada. Depois que eu comecei a beber mesmo água, depois da minha consulta, tudo inclui isso na minha dieta, eu tive mesmo diferença em pele, em cabelo, até em peso mesmo, porque eu tinha que, a dieta que ela me passou, eu tinha que acompanhar também essa hidratação. Então, você se sente mais disposta também, você fica bem melhor. Vale de tudo, né? Olha só, pausa rápida, aproveite para beber água, que daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Viver Bem. Viver Bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. De volta então com o nosso programa Você Bebeu Água antes de retornar aí para o sofá e assistir o nosso Viver Bem. Estamos falando sobre a água, a doutora Alcione Altini. Há pouco nós vimos aí um exemplo, né, de um personagem que busca maneiras diferentes de como se lembrar de beber a água. E isso é bacana, né? É muito bacana, sabe? Porque hoje em dia nós temos uma vida muito corrida. Então, essa história de usar um aplicativo, de usar esses mecanismos é muito interessante, dada a importância da água na nossa vida. As pessoas que fazem atividade física têm que cuidar, porque até o desgaste de uma articulação com outras, a artrite também é muito ligada com a falta de água. Então a gente tem que ficar cuidando com isso e tem que criar esse hábito de inserir essa água no dia a dia. E quem está antenado, por exemplo, preocupado com o envelhecimento, quem não bebe água tem envelhecimento precoce, doutora? Tem sim. Quando a gente vai envelhecendo, a água vai diminuindo no nosso organismo. Então, uma forma da gente prevenir o envelhecimento, seja cutâneo, do cabelo, dos nossos órgãos, é mantendo a quantidade de água. Então, a água previne o envelhecimento. E o excesso de peso e a obesidade, tem alguma relação? Tem. Por exemplo, a pessoa obesa, se eu tenho 35 ml por quilo de peso, é uma quantidade boa para eu ingerir de água, o obeso ele tem uma quantidade bem maior. Então, para ele atingir as necessidades de água, em torno, por exemplo, de 3.000, 3.500 ml. Então, o obeso ele tem um risco maior de desidratar, porque ele tem uma necessidade maior de água. Pressão arterial alta e baixa. Falta de água. Então, a água, ela
ela tem a capacidade de formar, de retirar do seu organismo todos os produtos tóxicos que vai ser eliminado pelas fezes e urina. Então, quanto mais água você bebe, você mantém esse equilíbrio osmótico no seu organismo, que também você regula a pressão arterial. Beber água é fundamental para as atividades do nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa beleza, mas não pode ser qualquer tipo de água. Tem que ser uma água de qualidade, né, doutora? Com certeza. Uma água pura. Então, preparamos aí formas, então, você conhece agora, purificadores de água que podem ajudar, então, a você beber água apenas potável, viu? Olha só. A água é de fundamental importância para a vida do ser humano no planeta Terra. Com ela, a gente faz de tudo. A gente planta, bebe, cozinha, enfim. Mas você sabia que a qualidade da água que você bebe é fundamental para a sua saúde? A água é fundamental para manter o equilíbrio do organismo. E ainda tem como funções ser componente essencial do sangue, intervir nos processos de digestão, absorção, metabolismo e excreção do organismo, manter a temperatura corporal, entre outros. Por isso, o cuidado com a procedência da água que se bebe é fundamental. Quase 80% da população consome a água das companhias que abastece a cidade com água, ok? Mas a companhia, ela pega essa água e ela usa 13 produtos químicos nessa água, inclusive o cloro. E as pessoas consomem a água com tudo isso. Então a pessoa precisa adquirir um purificador. Nós não usamos o nome filtro, nós usamos a palavra purificador, porque a palavra filtro só filtra a água de impurezas sólidas. Mas quando você adquire um purificador da Saúde Vida, ele vai eliminar 100% do cloro dessa água, vai eliminar 100% das bactérias dessa água e ainda vai elevar o pH dessa água entre 8 e 9, ou seja, a pessoa vai consumir uma água isenta de cloro, isenta de bactéria, isenta de impurezas e com o pH entre 8 e 9, um pH alcalino. E a tecnologia não para, e o mercado hoje, além dos purificadores, oferecem mais mecanismos para você beber e usar uma água de qualidade. Esse aparelho é uma tecnologia japonesa. Ele tem 3.860 Gauss, a missão dele é quebrar a dureza da água, tirar todos os metais pesados, como arsênio, cromo, chumbo e outros mais. E essa água fica uma água mais leve e uma água que vai limpar todo o organismo da pessoa, tirar os radicais livres, ou seja, todas as toxinas do organismo. E aí a pessoa já começa a melhorar a saúde. E quando uma água ela é uma água que passa, ela é filtrada, ela precisa de minerais, porque muitas vezes filtra até os minerais. Então nós temos aqui também um super mineralizador. Esse mineralizador, a função dele é mineralizar a água. Ele tem a pedra de dolomitas, que ele transmite o cálcio e o magnésio de forma natural. Né? E também tem a pedra de turmalina negra, que além do infravermelho, mais 13 minerais que o nosso corpo precisa. Então esses dois aparelhos, quando ele vai dentro de uma vasilha com água e as pessoas começam a tomar, aí a saúde começa a aparecer na vida das pessoas. Então é muito importante. E a satisfação das pessoas que aderiram a esses recursos é garantida. Realmente vale a pena você investir na sua saúde, porque a água potável é primordial para a nossa saúde, né, doutora? Então, nós temos inclusive aqui uma imagem de uma gota de água de um rio colocada em microscópio para a gente perceber aí que a água, se não tem uma procedência adequada, ela está cheia aí dos micro-organismos que podem trazer doenças ou alguns problemas, né, doutora? Verdade. Eu costumo dizer que a qualidade, a saúde de uma população, ela depende da qualidade da água oferecida. Então, é uma questão até de saúde pública. É uma questão de saúde pública. A água potável, a água de boa qualidade, ela tem que ser fornecida, todas as pessoas deveriam ter acesso a ela. Muito bem, doutora, o nosso programa é curto, o tempo é curto na televisão, eu agradeço a você, agradeço o pessoal de casa. Sábado que vem nós estamos de volta, você viva bem, aproveite bastante o seu fim de semana, que nós retornaremos no próximo sábado. Tchau.